Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus, primeiramente no livro do Salmo. Os Salmos, vamos ler o Salmo 16. Eu quero falar para os amados irmãos sobre o glorioso dia da ressurreição de Jesus. E tem muitas profecias na palavra de Deus, nós podíamos falar só sobre as profecias, mas eu quero enfatizar aqui essa profecia do Salmo 16, versículo 9, o Salmo de Davi, aonde ele diz: alegre-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. E é um salmo profético, é uma profecia a respeito da morte de Jesus, que Jesus não passaria pela corrupção. Jesus passou pela morte, mas o corpo dele não se corrompeu. E interessante que essa profecia, ela é tão importante, que ela é repetida 6 vezes no Novo Testamento, ou seja, ela está 7 vezes na Escritura. Então, primeiramente, a ressurreição é um ato comprovado, poderia dizer também comprovável até hoje, é um fato indiscutível das Escrituras, é a base do cristianismo, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. É a base do Evangelho. Paulo resume o Evangelho nesses fatos, né? E ele chega a dizer que se Cristo não tivesse ressuscitado, tudo seria em vão. E como ele diz em 1 Coríntios 15, versos 14 e 15, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, é vã a vossa fé. E se Cristo não ressuscitou, verso 17, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então a nossa fé, a base daquilo que nós cremos, está na ressurreição de Jesus Cristo. E conforme nós lemos o texto inicialmente aqui no nosso culto, de Êxodo 12, onde nós temos ali a história, nós temos ali a origem da Páscoa, que vai lá no tempo passado, na época da escravidão egípcia, quando o povo estava lá em sofrimento, e Deus então o liberta. E ele estabelece a última praga, que seria a morte dos primogênitos. Mas Deus então ali institui a Páscoa. Eles deveriam matar um cordeiro, separar esse cordeiro, e depois então esse cordeiro, o sangue desse cordeiro era passado nos umbrais das portas, e quando passasse o anjo exterminador, ele não passaria nas casas onde ele visse o sangue. Isso se deu no mês, o povo de Israel ele tem um calendário lunar que é diferente do nosso, e isso se deu no mês de Nisan, no dia 14, também chamado de Abib, também chamado assim, tá? Esse acontecimento, no ano de 1492 a.C., já faz um tempinho. E aí Deus estabeleceu como estatuto perpétuo, que eles tinham que sempre comemorar a Páscoa, e sempre explicar para os filhos o que significa a Páscoa. E aí, quando Jesus veio, morreu por nós, Jesus é o Cordeiro Pascal. Jesus ele veio para substituir a nós, pecadores, e também para que não precisasse mais nós apresentar um cordeiro. Por isso que quando chega na Páscoa não é necessário você ir lá e comprar um cordeiro e matar e sacrificar e comer, né? Se quiser comer e convidar o pastor, pode até fazer, né? Mas não é necessário. A Páscoa, ela significa passar por cima, ou seja, o anjo passava por aqueles que estavam protegidos pelo sangue e não os destruía. E Cristo, como eu disse, é o nosso Cordeiro Pascal, né? Não é Pascual. E naquele dia não eram comidos chocolates, doces, e sim ervas amargas.
O que as pessoas mais compram hoje na Páscoa? Chocolates. Agora tem um bolo, né? Tem um bolo que eles compram de Páscoa, um bolo que tem chocolate dentro, que é doce, que vai fermento. Na Páscoa não podia ter fermento. Também na Páscoa tinha que comer erva amarga. Qual erva amarga você comeu hoje? Nenhuma. Por quê? Porque Jesus já passou a amargura por nós. Não precisa mais, né? Mas também as pessoas hoje mudaram o sentido da Páscoa. Então, na cronologia bíblica da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, eu comecei a falar no domingo passado com os irmãos que há um pouco de confusão, há um pouco de dúvida de alguns irmãos com relação ao dia da morte e da ressurreição de Jesus. Alguns estão afirmando hoje que Jesus ele morreu na quarta-feira. Por que afirmam isso? Porque se eu contar os 3 dias completos, então quarta às 3 horas Jesus morreu, 3 horas da tarde. Aí quinta-feira 3 horas um dia, sexta 3 horas 2 dias, e sábado 3 horas 3 dias. Então diz que Jesus ressuscitou no sábado, essa teoria, né? E ela é bem forte, meus irmãos. É baseado primeiramente que Jesus ele usou a ilustração de Jonas, né? Ele diz assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Este é o único versículo sobre a ressurreição de Jesus. É uma ilustração que Jesus usa o que aconteceu com Jonas, mas é o único que dá a entender que foram 3 dias completos. Porque nos outros textos, nas outras profecias, ele diz que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia ou no terceiro dia. Não fala no final do terceiro dia, né? Mas essa teoria aqui ela é usada não somente pelos adventistas, também não é todos os adventistas que creem nisso, porque os adventistas guardam o sábado. Existe um arqueólogo que é conhecido no meio evangélico, Rodrigo Silva, que ele fala muito de arqueologia, tem algumas coisas interessantes, né? Mas ele crê como nós cremos, nesta parte. Que Jesus ele ressuscitou, que ele morreu, ele é adventista. Então por isso que eu falo, não é todos os adventistas, tá? Mas por que eles afirmam essa teoria? Primeiramente, então, diz que 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia. Então 6 dias antes da sexta-feira dá quanto? Não dá no sábado? E no sábado Jesus não viajava. Mas só que o contexto, nós formos assim refutar essa doutrina, no contexto nos fala, a gente vê que Jesus não foi direto para Betânia, segundo João, ele estava lá em Efraim, e de Efraim ele passou para Betânia. Na verdade, Jesus foi descendo, foi passando por algumas aldeias, passou por Jericó, curou alguns cegos, depois que ele chegou em Betânia. Então, não é necessariamente um sábado, o dia que Jesus chegou na Betânia. Pode ser que ele estava ali, caminho de um quilômetro, porque o judeu ele só podia andar no sábado 1 quilômetro, ou alguns falam 900 metros, que é a distância até de Jerusalém até o Monte das Oliveiras, que é descrito na palavra de Deus, né? Mas também é usado que no calendário judaico, se você pegar o calendário judaico, você não vai achar por volta do ano 30 uma Páscoa que caiu na sexta-feira. Então por volta do ano 30, ano 29, ano 28, ano 31, ano 32, não caiu numa sexta-feira. É usado isso também. Mas só, meus amados irmãos, que o calendário nosso, quando vai passar, ou quando vai se
transferir para uma data judaica, nós temos que lembrar que o nosso calendário, ele tem 6 anos de erro. E se contar o ano 1, que não começa com o ano 0, mais um ano. Então dá 7 anos. Então, na verdade, nós vamos chegar no ano 26. E no ano 26, a Páscoa do ano 26, caiu exatamente numa sexta-feira. No dia 20 de março. Foi a Páscoa, transferindo. Então, nós não podemos dizer que esse ponto aí já está refutado, né? João cita que era um dia especial, que aquele dia era grande o dia daquele sábado, ele diz em João 19:31. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhe quebrasse as pernas e fosse retirados. Quando chegaram no corpo de Jesus, Jesus já tinha entregado seu espírito e ele não foi quebrado conforme a profecia, nenhum osso de Jesus foi quebrado. Mas quando João disse que era grande dia de sábado, ele estava dizendo que aquele dia era um sábado diferente. Então, os defensores desta doutrina dizem que o sábado, ele caiu numa quinta-feira. Então, tem 2 sábados. Não no sábado. Então, o que eles falam assim, que Jesus morreu na quarta, aí na quinta, era o sábado, eles guardaram o sábado, aí era a sexta, onde as mulheres foram comprar as especiarias, e aí veio o outro sábado, elas descansaram, e aí veio o domingo, onde elas foram no sepulcro. Então é essa a doutrina, né? Mas esse sábado, sabe por que ele era especial? Porque ele caiu no sábado. O sábado caiu no sábado, ou seja, a Páscoa, que era considerada um sábado, caiu exatamente no sábado. Então eram 2 sábados num só. Entenderam? Por isso que era um dia muito especial, porque eles já guardavam o sábado. Mas quando era Páscoa, era considerado um sábado. Podia a Páscoa cair na sexta, no domingo, era considerado um sábado. E eles guardavam. Então era um dia muito especial, né? Além de ser um sábado semanal, era um sábado também festivo, da festa da Páscoa. E também tem um rabino, está sendo muito bem divulgado na internet, ele fala que Jesus, no meio da semana, fez cessar o sacrifício, Daniel 9:27. Mas ali não foi Jesus que fez cessar o sacrifício no meio da semana. Ele diz que quarta-feira é o meio da semana. Então, no meio da semana, Jesus fez o seu sacrifício lá, não precisou mais de sacrifício. Então, aqui, nesse versículo de Daniel, não está falando de Jesus, está falando do anticristo. Tá? Aí chega lá na questão do domingo, diz que no domingo, havendo ele ressuscitado de manhã, Marcos 16:9, havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, na qual expeliram 7 demônios. Mas eles não falam que é no sábado? Falam. Mas ele diz que aqui a vírgula está errada, porque no grego não tem vírgula. Então eles leem assim: havendo ele ressuscitado, vírgula, de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro para Maria Madalena. Então eles põem a vírgula onde eles querem, né? Mas, biblicamente, essa vírgula está errada. O que está certo é o que está na Bíblia. O fato deles colocar a vírgula antes, quando nós vamos ver a prova bíblica, tá? Então, qual é a cronologia dos acontecimentos? Qual é o dia exato? O dia exato, sexta-feira mesmo. Todas as profecias da ressurreição afirmam que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia ou no terceiro dia. E nenhuma fala de 3 dias, ou permanência de 24 horas. Somente há a ilustração
de Jonas, que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, que alguns chamam de baleia, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E como que Jesus foi lá no coração da terra? Em espírito, né? O corpo dele estava ali no túmulo, ele foi em espírito. E o que aconteceu nesses 3 dias é outra pregação, né? O que Jesus fez nesses 3 dias. Então, meus irmãos, sexta-feira, dia 14 de Nissan, no calendário judaico, às 15 horas, que era um dia chamado de preparação, era o dia que o cordeiro era não separado já era na segunda-feira. Um dia que ele purificou o templo lá, era o dia da separação do cordeiro. Mas um dia antes do dia 15, que era o dia 14 de Nissan, Jesus Cristo, então, foi imolado, né? O cordeiro era imolado e Jesus também foi crucificado nesse dia. Então essa preparação, ela não começou ali de manhã da sexta-feira, ela começou na quinta à tarde para nós. Quinta, 6 horas da tarde, para o judeu já é sexta-feira. Aí Jesus mandou que eles preparassem lugar da ceia. Ele foi lá participar da ceia com os discípulos antecipadamente, né? Aí ele participou da ceia no dia da preparação. Comeram a ceia, Judas traiu Jesus, Jesus foi levado, foi julgado, e aí pela manhã, às 9 horas, ele foi levado para ser crucificado, né? Então esta a cronologia dos acontecimentos. E aí tem vários textos que nos falam de que não eram 3 dias completos, tá? Pelo menos não precisava ser 3 dias completos. Já tem aquela profecia de Oséias, capítulo 6, onde diz que Deus ia fazer a ferida, mas depois de 3 dias Deus ia curar, né? Deus ia restaurar. E aí a gente acredita que o milênio, ele não vai acontecer no final dos 1000 anos, ele vai acontecer no começo dos mil anos. Então a gente sabe que essa profecia, além de ser uma profecia referente a Cristo, é uma profecia referente ao milênio, que está para acontecer. Nós estamos aguardando só a volta de Jesus, né? Então Jesus morre nesse dia da preparação, e no dia seguinte, que era o sábado, era o dia de descanso, era o dia propriamente que começava os pães asmos, quando eles começavam a comer pães sem fermento e as ervas amargas. E Jesus ficou 3 horas da sexta, porque das 3 horas até 6 horas é o final do dia. Então ele ficou 3 horas da sexta-feira, ficou o sábado inteiro, 24 horas no túmulo, e mais ou menos a gente calcula entre 9, no máximo 11 horas do domingo no túmulo, morto. Porque as mulheres foram de madrugada, do domingo, chegaram ali, ele já tinha ressuscitado. Então se colocar a hora ali pertinho das 6 horas, dá 11 horas. Se colocar que Jesus ressuscitou, ele podia ter ressuscitado no domingo depois das 7, já é a hora que existe uma estrela no céu, no sábado, já não era mais sábado, já era domingo, ele podia ter ressuscitado, mas a Bíblia não fala o horário, né? Só fala que as mulheres foram de madrugada e o corpo não estava mais lá, Jesus tinha ressuscitado, né? Então calcula-se que Jesus ficou entre 38 a 39 horas morto na sepultura. E agora nós voltamos àquele versículo inicial. O que Deus falou sobre o corpo de Jesus? Que não viria a corrupção, né? E aí me deu a curiosidade, meus irmãos, eu fui pesquisar uns sites macabros lá, para saber o que acontece com o corpo depois da morte. Eu pesquisei uns 3 sites macabros lá que fala
o corpo, o que acontece com o corpo depois que ele morre. E ele diz o seguinte, que quando que o corpo começa a se decompor? Dependendo das condições, se ele está ao relento, se ele está guardadinho, né? E Jesus estava bem guardadinho, né? Inclusive as mulheres não conseguiram embalsamar, mas Jesus estava bem perfumadinho. 2 dias antes veio uma mulher e ungiu. Depois o Nicodemos pegou o corpo de Jesus e perfume caríssimo, né? Nicodemos converteu. Então ele estava ali guardado. Então, segundo esse site, dependendo das condições ambientais, de 2 a 3 dias, ou seja, 48 a 72 horas, começa o relaxamento do corpo, a rigidez, os órgãos começam a se decompor e começam a produzir putricina e cadaverina e liberar substâncias químicas. Aí vem outros processos, aí vem os insetos, etc. Né? Então ele fala aqui de 2 a 3 dias, então daria de 48 a 72 horas. E pensando também que nesse período lá, agora é frio, não calor aqui, né? E quanto tempo Jesus ficou? 39 horas, então não chegou a se decompor. A palavra de Deus não é maravilhosa? Como que a palavra de Deus se cumpriu, né? Jesus, então, já o Lázaro, citou a minha esposa, com 4 dias, alguém falou assim, já fede mal, já está fedendo mal, está cheirando mal, né? Então, porque já tinha passado do tempo, mas mesmo que estava lá em decomposição, Jesus o ressuscitou. Não somente Lázaro, mas pessoas que já tinham morrido fazia tempo. Jesus ressuscitou. Agora, só que Jesus não podia a carne dele estragar, porque a Bíblia diz que ele não passaria pela decomposição, né? Então ele ressuscitou exatamente, né, conforme Deus havia profetizado pelo menos 7 vezes na palavra de Deus, que o corpo dele não experimentaria a corrupção, né? E aí, meus irmãos, mas qual a prova que nós temos que a crucificação de Jesus foi exatamente na sexta e não na quarta? Se os irmãos olharem os rabinos por aí, alguns, né? Tem um que ele é rabino, quando crê em Jesus, se chama messiânico. Rabino messiânico. Ele fala coisas interessantes. E ele prova, ele fala que Jesus morreu na quarta. Mas na verdade ele baseia só na referência de Jonas. E esses processos que eu falei de mudar a vírgula, né? Porque a Bíblia fala que no domingo, então as mulheres foram lá e ele já tinha ressuscitado. Então o texto final que eu queria mostrar para os irmãos está em Lucas 24, 18. Chegou no domingo, os discípulos foram lá no sepulcro, viram só os lençóis, as mulheres primeiro, e aí estavam todos entristecidos, muitos não tinham entendido a ressurreição de Jesus. Aí que Jesus começa a aparecer. E havia uns discípulos que estavam a caminho de Emaús, e eu errei a semana passada, porque eu estava estudando sobre a ressurreição, eu ia falar Damasco, falei Emaús, né? Mas agora é Emaús mesmo. Então, porém, diz o versículo de Lucas 24, 18, que eles estavam andando no caminho, e de repente Jesus apareceu no meio deles, começou a conversar e andar com eles, e aí diz assim que porém, chamado Clopas, ou Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E eles lhes perguntou, Jesus perguntando, quais? E explicaram, Jesus se fazendo aqui que não sabia de nada, né? Quais? Aí eles dizem, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e todo o povo, como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Então qual é o fato que Cleopas está falando aqui? O fato da crucificação de Jesus. Aí ele diz mais, ora, nós esperávamos
que fosse ele quem havia de redimir Israel, não somente o Cleópas, mas também os demais discípulos. Mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia desde que essas coisas sucederam. Se é o terceiro dia depois da morte de Jesus, e aqui é domingo à tarde, que dia que é? Que Jesus morreu? 3 dias antes de domingo dá quanto, meus irmãos? Sexta. Tem alguma dúvida? Então, se alguém contrariar, está contrariando a palavra de Deus. Então, continue guardando domingo. Continue guardando domingo. Continue adorando a Deus no domingo, porque foi no domingo que Jesus ressuscitou. Glória a Deus? Glória a Deus. Amém, né? Então, por quê? Vamos concluir aqui. Por que Jesus morreu e ressuscitou? Que bênção Jesus trouxe a nós? Primeira, salvação. Se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, ou só morrido e não ressuscitado também, nós não seríamos redimidos. Então veio a salvação, veio a justificação, que é o perdão completo. Jesus Cristo lá, quando ele entregou a sua vida por nós, ele estava ali como cordeiro. Quando ele ressuscitou, ele mostrou aquilo que ele é, o Deus, o Filho de Deus. Também nos trouxe acesso à presença de Deus. Nós podemos chegar na presença de Deus a qualquer hora. Diz a palavra de Deus: quem nos condenará é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, se Jesus não tivesse ressuscitado, você ia orar para quem? Se é Jesus o nosso intercessor que está à direita de Deus. A morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, nos capacitou de ter comunhão com Deus, nos livrou, diz em 1 Tessalonicenses 1,10, que para aguardardes do céu o seu Filho, que ele ressuscitou dentre os mortos, que nos livra da ira vindoura. Então a morte de Jesus nos livra, a ressurreição de Jesus nos livra da ira vindoura. E também nos trouxe vida. Através da vida de Cristo, da ressurreição de Cristo, nós somos vivificados. Pois, diz 1 Tessalonicenses 4,14, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Se eu creio que Jesus morreu e ressuscitou, vai trazer também meu pai, minha mãe, meus irmãos queridos, que já foram, seus familiares queridos, que já estão lá com ele, ele vai trazer. Então, meu querido irmão, Páscoa é vitória. Páscoa é alegria. Alegre-se com Jesus. Regozije com Jesus. Alegre, agradeça por aquilo que ele fez por você, porque ele está vivo, porque ele está aqui. E glória a Deus que a palavra de Deus não tem sombra de dúvida, né? A palavra de Deus, ela é clara em tudo aquilo que ela nos diz. Então, que Deus abençoe a sua vida, que você possa viver e celebrar essa Páscoa, como disse o apóstolo Paulo, não como os velhos fermentos da maldade. O fermento, ele faz crescer, assim como o mal faz crescer, não que o fermento seja mal em si, mas é uma ilustração. Que possamos celebrar a festa com os asmos da sinceridade. Ele diz assim: e que sendo Cristo nosso Cordeiro, que morreu por nós, morreu por mim e ressuscitou ao terceiro dia. Vamos orar agradecendo a Deus por tudo.